Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Cravesin. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o perigo oculto dos alimentos fermentados. Então, bora lá? Bom, Nutri, desde que os alimentos fermentados começaram a ficar na boca do povo, a ser comentado, eles foram descobertos, eu vejo muitos profissionais incluindo esse tipo de alimento como estratégia nutricional na dieta dos seus pacientes. De fato, eu gosto muito dos alimentos fermentados, eles são uma excelente estratégia, eles trazem benefícios sim para a microbiota intestinal, principalmente porque a gente está oferecendo não probióticos em si, mas os pós-bióticos, ou seja, os metabólitos que são produzidos no processo de fermentação, que vão ter benefícios interessantes na microbiota intestinal, ajudando nossa microbiota a se manter em equilíbrio, né? E isso é muito interessante a nível de modulação intestinal. Porém, contudo, entretanto, existem alguns pontos que a gente precisa ter atenção. Eu vejo um crescente movimento de pessoas ensinando como fazer o seu próprio fermentado em casa à base de vários alimentos, como se faz isso, como se faz um chucrute, como se faz o kefir, kombucha. A gente tem grupos, né, no Facebook de kefir, de kombucha, que as pessoas compartilham kefir e kombucha. E eu queria contar um pouco para vocês sobre o perigo disso, para a gente estar ciente e orientar os nossos pacientes. O que acontece? Quando a gente faz um processo de fermentação em casa, a gente não tem um controle microbiológico. A gente não tem controle do que está crescendo naquele processo de fermentação. Se por acaso aquele alimento está contaminado, a água que eu utilizo está contaminada, algum elemento desse processo está contaminado, eu posso estimular o crescimento de bactérias patógenas, bactérias que vão fazer mal para minha microbiota. E ao invés de eu ter os benefícios, eu vou ter os malefícios. E isso vai ser deletério para minha microbiota intestinal, para minha saúde como um todo. Então, o grande perigo de se fazer os alimentos fermentados em casa é quando a gente não tem esse controle, a gente não sabe a origem daquele micro-organismo e começa a fazer esse processo de fermentação. O próprio kefir que é doado, ou kombucha que é doado, né, essas cepas de bactérias, o grande desafio que a gente tem perante essas bactérias é que, como elas são doadas, cada indivíduo tem uma composição diferente, a gente não consegue rastrear quais micro-organismos tem ali, para a gente saber qual o papel, quais os benefícios, tudo bonitinho de cada um deles. Então isso dificulta muito da gente entender quem tá ali, qual papel, qual benefício a gente pode ter, qual a aplicabilidade daquilo ali, por conta de ter essas mudanças quando a gente faz a doação e de ter contato com micro-organismos no ambiente, que podem ser inofensivos, como podem trazer malefícios para a saúde do indivíduo. Então, é um grande perigo. A contaminação é o grande problema dos alimentos fermentados. E eu vejo essa disseminação e incentivo de se realizar os alimentos fermentados em casa, faça você mesmo, tem cursos sobre isso. E é um grande perigo, porque se a gente não tem alguns cuidados, e alguns deles a gente não consegue ter, a gente não consegue fazer uma análise da amostra, a gente acaba se contaminando e trazendo prejuízos que podem perdurar por um tempo. Então, dependendo se a gente tem contaminação com uma bactéria patógena, o que pode acontecer? A gente ter uma infecção, precisar tomar um antibiótico e isso tudo bagunçar ainda mais a microbiota que já foi bagunçada por uma infecção. Então, esse é o grande problema. Eu tenho vídeos aqui falando sobre kombucha, eu vou deixar aqui para vocês, né, que a gente não tem evidências dos benefícios ainda em saúde humana, e as pessoas acabam se apegando em evidências de estudos em modelos animais para dizer que aquilo é bom, e as pessoas acabam fazendo o seu próprio produto em casa porque é mais em conta. Hoje a gente tem uma solução onde a gente tem alguns produtos de kefir e kombucha industrializados, onde eles são controlados, são utilizados com cepas conhecidas, tem essa questão toda microbiológica, onde é realizado para a gente, né, impedir a contaminação, que facilita muito, já tá pronto. É um produto até que a gente pode recomendar que o paciente consuma num lanche, levar um kefir, por exemplo. E ele pode aderir
e incluir isso no plano alimentar dele sem problema nenhum, na rotina alimentar dele. Esses alimentos, eles são mais seguros do que aqueles que são feitos em casa. E aí, obviamente, a gente entra, né, como nutricionista no papel de orientar, que quando ele escolhe um kefir sabor morango, ele já passa por mais processamento, ele pode ter corantes ali, e que também não é tão interessante a ponto, né, de a nível de microbiota intestinal e até mesmo de saúde, porque a gente já tem elementos ali que são aditivos, que não trazem benefício nenhum para a saúde. Então, sempre orientar a leitura de rótulo, a escolha desse produto, com menos aditivo, se possível sem nenhum aditivo, né, de açúcar, adoçante ou até mesmo esses corantes, aromatizantes, enfim, esses vários nomes estranhos que são esses produtos que vão dar sabor, cor e manter o produto, né? Então, sobre os alimentos fermentados, a gente pode incluir no plano alimentar do paciente, tem seus benefícios comprovados, é interessante o uso, porém, contudo, entretanto, a gente tem que ter esse cuidado e orientar o paciente de que nem sempre ele fazendo em casa, ele vai ter a garantia de que aquele produto é seguro para a saúde dele. Pode haver a contaminação, ele não reparar e ele ter contato com bactérias deletérias para a saúde dele. Então, esse é o grande perigo do alimento fermentado. E a gente tem o recurso de indicar os alimentos fermentados industrializados. Não só kefir como chá, mas o próprio iogurte, ele é um alimento fermentado que a gente pode incluir e geralmente os nutricionistas incluem na rotina alimentar do paciente de forma assim rotineira. Então é possível a gente incluir esses alimentos de forma que a gente oriente a escolha dos melhores produtos para que ele também não tenha o malefício ali oriundo então dos aditivos que esses alimentos podem ter. Bom, Nutri, esse vídeo é um vídeo para esclarecer tanto o público leigo quanto você com relação a essa orientação. A gente pode utilizar os alimentos fermentados, mas a gente tem que ter essa cautela e esse cuidado com relação à contaminação microbiológica que pode ser deletério para a saúde do paciente e acabar, ao invés de trazer os benefícios que a gente deseja na microbiota, ocasionando problemas nessa microbiota, desequilibrando e causando alterações importantes que podem ser prejudiciais para a saúde do paciente. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com uma amiga que adora um kefir e kombucha para escrever para seus pacientes e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!